Michelle Obama é trans? O que você acha? Mike, Big Não Mike? conheço o suficiente. Não conhece? Não conheço. Pode, pode falar. Não conheço mesmo. Se você perguntasse alguma coisa, por exemplo, sobre Musk, sobre Bezos, eu podia falar, não, eu não quero falar a respeito. Mas nesse caso eu realmente não conheço. Entendi. Eu podia falar que... Nunca vi ela de biquíni, tem que ver, não é isso? Eu vi uma vez o Obama cobrindo ela com guarda-chuva e mostrando o Trump, ele pegou o guarda-chuva pra ele, deixou a esposa dele e foi com o guarda-chuva pra ele. E o Obama ele foi na chuva cobrindo a esposa dele com o guarda-chuva. Então eu vi uma cena desse tipo. Ah, você viu isso daí? Vi uma cena desse tipo, assim, mostrando que o Obama é um cavaleiro e tal, papá. Que não é tão simples assim, simplificaram uma situação extremamente complexa, uma relação, e colocaram aquilo como se fosse um padrão que ele escroto e o outro é o gentleman, né? Meio que assim, né? Simplificaram ao extremo pra vender a imagem que eles querem. E com relação a Michelle, não sei quase nada. Vi uma cena, né? O próprio Obama, vi muito pouco sobre ele. Minha opinião, tanto sobre o Obama quanto sobre o Trump, é positiva sobre os dois, de maneiras diferentes, por motivos diferentes. Por exemplo, essa situação da maneira como evoluiu a guerra da Ucrânia e outros conflitos recentes, eu acho que se fosse o Trump que estivesse lá, a situação teria sido melhor em vários aspectos. Não, o Trump presidente não houve nenhuma invasão em lugar nenhum. Obama presidente invadir a Ucrânia. Inclusive, não é uma coincidência o filho do Biden ter mamado um montão de dinheiro na Ucrânia, né? Isso foi executivo de empresa de um país que nem falava o idioma, né? Será que eles estão pagando pelo quê? Era processo pessoal, né? A FTX foi o mensalão ucraniano, né? Com Trump, a Rússia não invadiu 1 centímetro. Com o Obama invadiu e com o Biden ganhou, voltou a invadir, né? É que foram cenários diferentes também, né? O Obama pegou situações diferentes das que o Trump pegou e o Biden pegou. Então não dá pra comparar. Mas foi invadida a Crimea com o Trump, né? Mas independentemente disso, no conjunto, eu acho que o Trump administra melhor, de modo geral, especialmente conflitos, assim. Quando teve a questão com é melhor ser amado ou temido, né? Yoon Hong Kim, não sei se o nome dele é da Coreia do Norte. Não sei se o nome dele gordinho. Quando teve aquele... O Trump resolveu aquilo bem rapidinho. Teve outro conflito com outro cara, um terrorista lá, ele resolveu rapidinho, assim. Ele bateu firme, ele não deu moleza e resolveu. Agora o Biden fica lá... Quem que vai temer Biden? Um cara usando fralda. Que não fala coisa com coisa. Pois é. Mas esse negócio da guerra da Ucrânia é verdade. Teve uma invasão da Crimeia, né? Que foi com o Obama. Aí entrou Trump e ninguém vai de porra nenhuma. Aí Trump sai e em um mês vira aquele caos. A maior base americana fora dos Estados Unidos era Bagram. Eles passaram 1 ano e meio pra devolver a porra e agora tá tudo na mão do Afeganistão com as máquinas, com os equipamentos, tudo helicóptero americano. Foi um vexame, bicho. Foi um vexame maior do que a queda de Saigon. E uma coisa interessante é que mesmo o Trump tendo um posicionamento mais pro lado de direita, ele conseguiu uma relação melhor com o Putin do que o Biden, que é meio... Não é socialista, mas ele é mais inclinado pro socialismo. Nesse nível aí não tem mais ideologia, assim, é pragmática, não é isso ou não? Nesse nível não interessa ideologia, né? Exatamente, o Trump, Trump era democrata, porra. Trump foi democrata, mas tem porque republicano na vida dele, não é isso? Ali é pragmatismo, ele conhece todo mundo, tem foto dele com a galera toda, com o Clinton, com todos, não é isso? Só que quando ele tá presidente, ele não é nem democrata, nem republicano, ele tá resolvendo os problemas de maneira eficaz, ele faz melhor isso do que o Biden, né? E vocês acham que realmente se o Trump volta aí à cena, acaba a guerra? Agora que já entrou em conflito, já tá tudo... Porque assim, vamos supor que em vez do conflito com o Sacani ter evoluído por esse caminho, que a gente tivesse marcado uma luta e trocado porrada e quebrado um dente um do outro. Depois que chegou nesse ponto, fica mais difícil de consertar a situação. Ainda bem que não chegou, né? Eles já mataram um monte de gente lá dos dois lados. Pra resolver, depois que chegou nesse ponto, se o Trump não tivesse saído, talvez não tivesse começado o conflito. Mas depois que evoluiu, aqueceu, sangrou dos dois lados, boicotaram a Rússia de vários aspectos. A Rússia, tem uma potência nuclear gigantesca. A situação já aqueceu demais. Dá pra remendar? Eu acho que dá pra melhorar em relação ao que tá. Pode se agravar, né? Ou pode tentar amenizar, mas não acho que seria tão simples de resolver quanto seria se não tivesse chegado nesse ponto. Depois que chegou nesse ponto, a situação fica mais difícil, né? E aí, teria que ter evitado chegar nisso. Mas se você... O americano que diz, né? Me diga as motivações e eu te digo os resultados. Para Zelensky a guerra tá ruim, ele tá ganhando dinheiro, tá matando os inimigos, tá se mantendo no poder sem eleição. Para Putin a guerra tá ruim, ele tá matando os inimigos, se mantendo no poder sem eleição. Não, tá para os dois, é maravilhoso, pô. Eu não acho que tá maravilhoso para os dois, na verdade, né? Eu acho que... Você acha que os dois enriqueceram e empobreceram durante a guerra? Você acha que aumentou ou diminuiu a oposição interna durante a guerra? Mas é que não é uma questão comercial, né? É uma questão que tem muitas outras coisas envolvidas. A chance deles serem derrubados, a existência, a oposição deles foi fisicamente destruída. Eles mataram os inimigos.
o Zelensky, tipo, tirou juiz, deputado, qualquer um que era oposição, ele deixou de existir, né? O cara foi preso morto, né? Nesse ponto eu concordo, só que ele já conseguiu o que ele precisava e acho que pra ele não interessa prosseguir com isso, né? É isso. Não, por enquanto os Estados Unidos e a Europa estiverem mandando dinheiro, pra ele é maravilhoso, não é isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque ele tá... Tem um limite, de né? risco. Ele tá no ambiente de risco lá, ele pode até... Tá, ele não foi atingido por enquanto e tal, mas se a União Soviética chega num ponto, o Putin já ameaçou várias vezes a arma nuclear lá. E não só a arma nuclear, mas pra ele atingir onde tá o Zelensky, não é tão difícil assim, se ele quisesse realmente. Inclusive matar o cara especificamente, se não tá matando é porque é o interesse dele que não mate, né? Não é tão difícil assim, então, em parte porque ele quer manter o conflito também, né? Mas também não é tanto... Eu acho assim, tem um certo interesse? Tem algumas vantagens? Tem. Mas, por exemplo, você preferia que tivesse aqui no Brasil, se tivesse 10 mil vezes mais Bitcoin, que o país adotasse Bitcoin, que todo mundo tivesse... Não existisse mais problema do banco, de intervenção do governo, e que tivesse uma guerra, ou que não tivesse a guerra, e que tivesse do jeito que tá, mais ou menos, sem guerra? Depende da guerra, né? De quem morresse na guerra. Se morresse vagabundo, eu prefiro a guerra ou não. A gente não pode escolher quem morre na guerra. A gente não tem muita... Se morresse mais vagabundo que decente, eu queria a guerra, você não queria, não?